Olá, sétimo ano! Tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre tipos de predicado. Vamos lá? Então, nas nossas aulas anteriores, nós vimos muito aí sobre o sujeito. Vocês já sabem como identificar o sujeito, como classificá-lo, e agora nós vamos ver o predicado, tá? Então, primeiro de tudo, vamos conceituar o que é um predicado. Predicado é o termo da oração que se declara algo sobre o sujeito. E aí, o verbo ele vai estar sempre dentro do predicado. Lembra que eu falei já isso com vocês? Até então, não temos nenhuma novidade. Quando eu falo Pedro comprou um carro novo é meu predicado, né? E porque Pedro é o meu sujeito. E concordam que comprou um carro novo é algo que eu estou declarando sobre Pedro? Então, aí é a definição de predicado, tá? Nós temos 3 tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O livro de vocês só traz os 2 primeiros, o verbal e o nominal. Mas para o vídeo ficar completo, eu trouxe os 3, tá? Mas a gente só vai se ater aos 2 primeiros. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar com o predicado verbal. Olha só, o predicado verbal é aquele que apresenta o verbo significativo, que é uma nomenclatura nova aí pra gente. O que é verbo significativo? É aquele verbo que indica uma ação ou fenômeno da natureza, tá? E o próprio verbo vai ser o núcleo do predicado aqui no predicado verbal, tá? Olha só, o cientista estudou os fósseis dos dragões. Então, o predicado é estudou os fósseis dos dragões, ok? Estudou é um verbo que indica ação? É um verbo que indica ação. Então, ele é um predicado verbal, tá? E o núcleo do predicado é o próprio verbo estudou, tá bom? A gente vai ainda falar bastante aí nos verbos significativos pra gente começar a se habituar com essa nova nomenclatura, tá? Mas o predicado verbal apresenta um verbo significativo que é uma ação ou um fenômeno da natureza, tá? E o próprio verbo, ele é o núcleo do predicado verbal. Já o predicado nominal, ele vai ter um verbo de ligação. A gente vai ver mais pra frente, na próxima tela, o que é um verbo de ligação, tá? Mas esse verbo de ligação, ele vai ligar uma característica, tá? Uma qualidade ao seu sujeito ou também um objeto. E aí, ao objeto a gente vai ver mais pra frente, não vai ser nesse vídeo agora, tá bom? Então, olha o exemplo aí. Eu fiquei fascinado com os trabalhos. Cadê o verbo fiquei? Ele é um verbo de ação? Não. Então, tá aí a diferença, né? Ele não é um verbo de ação. Ele é um verbo de ligação. E aí eu já falo para vocês que o verbo de ligação a gente vai ter que decorar. Quais são os verbos de ligação? Mas eu preparei a próxima tela aí para vocês para ficar mais fácil, tá? Mas, infelizmente, temos que decorá-los, tá? Eu aconselho, inclusive, que vocês anotem, tá bom? Então, olha só, eu fiquei fascinado com os trabalhos. Aqui no predicado nominal, o núcleo já não vai ser o verbo, vai ser a qualidade, a característica, tá bom? Então, aí, no caso, o núcleo do predicado nominal é fascinado, tá bom? E repare que o fascinado está sendo ligado pelo verbo de ligação, que é fiquei, ao termo eu. Ainda falando sobre predicado nominal, nesta tela aqui eu trouxe para vocês os verbos de ligação, que eu falei que vocês vão ter que decorá-los, né? Então, para facilitar, repare aí na dica do café para 2. Repare que é cafés PP. Olha o vermelhinho aí na vertical. Cafés PP. Por isso que é o para 2, né? Que os verbos de ligação são continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer e permanecer. Cuidado com o verbo ser, porque ele é um verbo irregular. Então, quando a gente fala Carolina é bonita, o é um verbo de ligação, tá? Tá ligando uma característica ao sujeito que é Carolina. Ok? Então, podem pegar aí o caderno, copiar essa diquinha que vocês vão ser muito gratos a ela, tá bom? Atenção, muita atenção e calma nesta hora. A gente tem que prestar atenção com alguns verbos de ligação, porque dependendo aí, ele pode ser um predicado verbal ou um predicado nominal, um verbo de ligação ou um verbo significativo. Como saberemos disso? Pelo contexto da oração, tá? Então, olha só, Pedro anda pela praça.
Aí nós temos o quê? Uma ação, a ação de andar, tá? Então, aí sim é o predicado verbal. Anda é um verbo significativo que representa uma ação, ok? Agora, olha a frase abaixo. Pedro anda preocupado. Opa, também tem anda. Nas duas frases tem anda. Mas aqui a gente sabe que o anda aqui é um verbo de ligação. Por quê? Porque está ligando uma característica, uma qualidade que é o preocupado a Pedro. Tá bom? Então, aí nós temos um predicado nominal, porque temos um verbo de ligação, tá bom? Por fim, nós temos aí o predicado verbo nominal, que a gente não vai se ater a eles agora, mas eu trouxe aí para o vídeo ficar mais completo, como eu disse lá no início, né? O predicado verbo nominal, vocês já devem identificar pelo nome, é quando temos os dois ao mesmo tempo. Nós temos um núcleo que é uma ação, e temos uma qualidade, uma característica, tá? Então, olha só o que eu botei aí para vocês. É o predicado que usa um verbo de ação mais uma característica do sujeito ou do objeto. A gente já falou que a gente vai ver mais para frente do objeto, né? Completando um objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes uma característica. Então, vamos ver aí. Olha só. Suzana chegou cansada. Cadê o verbo? Chegou. Chegou é um verbo de ligação ou é um verbo significativo? Indica uma ação? Indica uma ação, certo? Opa, mas também temos o cansada, que é uma qualidade, uma característica. Então, nós temos os dois núcleos. Tanto o verbo de ação, que é o chegou, como uma característica, que é cansada, tá bom? Então, aí vão ter dois núcleos. E terminaram satisfeitos os trabalhos. Cadê o verbo? Terminaram. Verbo de ação. Satisfeitos é uma característica, não é? Então, temos aí também dois tipos de núcleos. Verbo de ação, terminaram, e uma característica que é satisfeitos. Tá bom? Eu quero dizer aqui nesse vídeo também que mais pra frente a gente vai ver que esta característica a gente vai chamar de predicativo. Olha que bonitinho. Predicativo é a característica. Não confunda com predicado, que predicado é isso que a gente acabou de ver nesta aula. E característica, a gente vai falar ainda muito sobre característica, mas só para vocês ficarem sabendo que caso vocês vejam aí algum exercício com essa nomenclatura também de predicativo, saiba que é essa característica, tá? Então, o verbo de ligação, ele liga a característica, um predicativo, ao seu sujeito ou objeto, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi super curtinha, mas como sempre, foi feita com todo amor e carinho, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!